Oi, gente, eu sou o Léo. Enfim, queria conversar com vocês um pouco sobre o que foram essas últimas semanas, né, esses últimos meses, e falar um pouquinho também sobre o que foram as minhas últimas leituras, que na verdade não foram muitas, mas ainda assim foram algo. Não, gente, eu não desisti do canal. Na verdade, infelizmente, o que aconteceu no último mês, nos últimos meses, foi o caos do Rio Grande do Sul. Eu moro em um dos municípios que não chegou a ser tão afetado pelas enchentes, mas enfim, a gente ficou muito tempo sem água, a gente ficou muito tempo sem luz. E como o meu município ele não foi tão afetado diretamente assim pelas chuvas, né? A gente teve diversos bairros aqui do meu município que foram afetados, mas em comparação com municípios como Porto Alegre, Canoas, né, que, enfim, foram lugares que realmente ficaram submersos, né, debaixo d'água, até que não foi tão complexo assim. E justamente por isso o meu município estava recebendo famílias desabrigadas, né, então eu fiquei muito tempo em função disso e a gente ainda tá em função disso, na verdade. Acho que não dá pra dizer que as coisas estão voltando ao normal, porque muita gente ainda segue desabrigada, muita gente ainda segue sem água, sem luz, os estabelecimentos também, muitos seguem fechados, tudo foi afetado de forma geral, né? Então tem a questão dos transportes, tem a questão das estradas, o canal de forma geral, né? Enfim, como eu disse, eu fiquei muito envolvido com a relação do voluntariado, né? Com a questão do voluntariado, para auxiliar na organização de alguns abrigos aqui do meu município. Hoje eu já estou mais afastado, né? Inclusive, andei participando de uns processos seletivos para começar a trabalhar enquanto assistente social mesmo, de forma remunerada, né? Em alguns dos abrigos de Porto Alegre. Enfim, né? Muita coisa foi afetada, eu fiquei um pouco afastado aqui do canal, justamente porque eu acho que eu não conseguia pensar em outra coisa, né? Eu acho que a gente passou por uma situação muito difícil aqui no estado, muito complexa, né? E muito triste. Ainda tá sendo muito triste acompanhar vários conhecidos meus, né? Tendo que se reerguer do início, porque foram afetados, né? Perderam tudo, enfim. Onde eu moro, como eu disse, a gente não sentiu, né, o impacto das enchentes. Meus familiares também eles estão bem, né, eu tô bem também. Mas muita gente que eu conhecia foi afetada, né, então acho que não tem como a gente não se... mesmo quando são pessoas que a gente não conhece, né. Enfim, foi muito difícil e vem sendo, eu acho que pra gente pensar nisso de estar voltando ao normal ainda vai demorar bastante. E os Correios também foram afetados, né? Eles estavam priorizando a questão das doações. Agora eu acho que os Correios até estão se normalizando. Eu tenho alguns livros que estão para chegar, de autores parceiros, de editoras parceiras, mas que eu de fato não sei muito bem se isso ainda vai demorar muito tempo. Eu tinha comprado algumas coisas na internet, eu sei que isso realmente já até falaram, sem previsão de chegada, porque as coisas, ainda que estejam melhorando em alguns aspectos, como eu disse, não dá pra dizer que voltou ao normal, que tá voltando ao normal, acho que tá bem longe disso acontecer. Mas enfim, né, vamos vendo. A ideia é que agora, né, que enfim passou um pouco dessa questão mais alarmante, que era a água em si, né, que as coisas melhorem, né, tendem a melhorar aí em alguns aspectos. E, enfim, como eu disse, eu tinha ficado, sei lá, sem vontade de ler, eu nem conseguia ler. As leituras que eu vou mostrar aqui pra vocês em 2 meses são, sei lá, muito poucas, né, em comparação ao que eu vinha lendo anteriormente. Eu realmente não conseguia pensar em outra coisa que não fosse relacionada ao que estava acontecendo aqui no estado. E como eu disse, também estava envolvido com a questão do voluntariado, né?
realmente não, a leitura não estava sendo uma válvula de escape para mim, infelizmente. Eu acho que eu estava muito ansioso com tudo que vinha acontecendo e eu acabava nem conseguindo sentar e ler com calma, né? Comecei a retornar as minhas leituras de fato mesmo agora em junho, né? Depois desses últimos 2 meses que foram bem caóticos. Na minha rede pessoal eu vinha compartilhando, né, algumas questões que envolviam doações, né, lugares que estão precisando de doações, mais voltados para os próprios abrigos, né, que estão recebendo essas famílias e também para espaços que estão recebendo animais, né. Mas aqui no canal eu vou tentar dar uma priorizada assim com esse suporte, essa divulgação de livrarias, né, e sebos, livreiros, enfim, que foram afetados pela enchente, pelas enchentes, né, aqui do Rio Grande do Sul, que não foram poucos. Eu não vou indicar especificamente alguém, mas eu vou deixar o arroba de alguns desses lugares que merecem aí o suporte, o apoio, doações, né, e aí doações de livros também, né, para alguns sebos, inclusive, mas também com a ajuda no sentido de comprem desses lugares, né, que de fato agora estão precisando desse apoio financeiro também para reerguer o que eles acabaram perdendo e, enfim, eu andei acompanhando as redes sociais e sei que não foi pouca coisa, né, então eu vou deixar na tela aqui alguns arrobas que aí vocês se sintam à vontade para escolherem, né, quais querem ajudar da melhor forma possível aí. Além das leituras, né, eu também queria falar para vocês 2 novidades. A primeira é que a editora Record firma parceria com o nosso projeto, o que me deixou muito feliz, porque tem muitos exemplares, assim, muitos livros que eu me interesso bastante e que são ou da editora, né, ou de selos que a editora organiza. Então, fiquei muito feliz com o aceite da editora, né, enfim, com essa parceria para esse ano. E tenho certeza que os conteúdos aqui no canal vão aumentar ainda mais com essa parceria. E a segunda novidade, né, é que em meio a esse caos, a gente aqui em casa resgatou um gatinho e agora temos mais um integrante na família. Esse é o Oliver Twist. Não, eu não li Charles Dickens ainda, mas eu achei o nome bonitinho. E, gente, eu não consigo deixar ele aqui no meu quarto enquanto eu tô gravando, porque ele não para. Ele literalmente não para, ele quer brincar com a câmera. Mas ele é lindo. Enfim, informações repassadas, recados dados. Vamos falar das leituras que eu fiz nesses últimos meses. Como eu disse, não foram meses, na verdade, muito cheios de leituras, porque, enfim, eu tava muito envolvido, né? Não conseguia pensar em outra coisa, ansiedade a mil. Mas, enfim, o primeiro livro que eu li e queria conversar com vocês, eu li em abril. Acho que foi o primeiro e único livro que eu consegui ler em abril, porque foi o mês do auge ali, né? Do ápice das enchentes. Foi um manual prático de como vestir um pai morto, do Anderson Araújo. Esse é um livro que eu recebi de parceria com a editora Folheando. Foi um livro, gente, que na verdade foi uma grata surpresa, assim, porque assim como a poesia, eu também não sou muito acostumado a ler livros de contos. E eu não sei, eu acho que eu sempre tive uma ideia de que pra eu conseguir me conectar com os personagens, com a história, enfim, eu tenho que passar dias lendo livros, sabe? E a gente sabe que contos são normalmente histórias curtas, né? E eu acho que eu não sei explicar, eu tinha esse receio de não conseguir me conectar, de não conseguir entender como seria a minha relação com os personagens ou com a história. E, na verdade, é muito interessante quando a gente descobre que uma história ela não precisa ter muitas páginas, né, pra ser fantástica, pra ser boa, né, pra abordar assuntos complexos. E isso aconteceu com o livro do Anderson. Uma das coisas que me impressionou também foi a escrita dele, né, porque ele é um autor que ele
ele tem uma sutileza nas palavras, mas ele também é um autor muito objetivo, sabe? Não sei. Ele é o tipo de autor que não se preocupa muito em como o leitor vai reagir ao que ele tá escrevendo, sabe? Ele só tá escrevendo. Ele não tem essa preocupação. E eu achei isso muito interessante. É uma leitura que vai trazer algumas sensações, né? São histórias que falam de perda, né? De diferentes formas, na verdade. A gente tem muito na cabeça essa coisa de que perda... O luto, ele normalmente é vivenciado de uma única forma, mas o luto, ele é vivenciado de diferentes formas, né? Então, isso é bem presente, assim, no livro. As diferentes formas que a gente vivencia o luto. Ele tem um aspecto, assim, de... sei lá, de redenção. Não sei, os personagens... É quase que uma busca dos personagens em vencer determinadas dificuldades. Então, não sei, eu senti isso muito presente nos contos que eu li. Aqui mostra que eu anotei alguns, assim, eu acho que eu favoritei, eu não me lembro agora quantos contos são, mas eu favoritei uns quantos contos aqui, sabe? Porque eu realmente gostei das histórias. São contos que eles não necessariamente estão conectados, né, uns com os outros. Eles trazem, sei lá, diferentes assuntos. Não é um livro que fala só de luto, tá, gente? É um livro que fala de amor também, das diferentes formas de amar. Enfim, eu não vou lembrar os detalhes, assim, mas eu lembro que eu coloquei lá na minha resenha que eu fiz no Instagram. Vou deixar o meu link aqui pra vocês darem uma lida, né, uma olhada lá. Mas foi um livro que eu gostei bastante, acho que eu dei 4 estrelas pra ele. O próximo livro que eu fiz a leitura, aí eu já comecei ele em maio, foi também da parceria com a editora Folheando, foi o livro Entre Linhas e Guias da Cláudia Roberta Angst. Esse livro, eu acho que ele, eu não sei, eu acho que ele apareceu no momento certo, porque eu tava muito angustiada com tudo que vinha acontecendo, e esse livro foi, eu até coloquei isso na resenha que eu fiz lá no Instagram. Esse livro foi quase que um abraço no momento certo, assim, né? Porque a gente tava vivendo uma angústia muito, muito grande em relação às coisas que estavam acontecendo. E acho que esse livro conseguiu me ajudar muito em tudo que eu tava precisando, assim, sabe? A escrita da Cláudia é muito bonita, a história também é muito interessante, é muito bonita, é realmente um abraço a forma que ela escreve, né? E eu também fiquei muito contente com a leitura, porque eu não costumo ser muito fã de livros de romances, né? Tipo, romances românticos, vamos dizer assim. Claro que esse livro ele também não aborda a questão do romance de uma forma tão, sei lá, tão primária, assim, sabe? É quase que um pano de fundo. Mas o livro ele vai falar a história do Cipriano e da Teresa, que são dois sujeitos muito diferentes em vários aspectos, né? Principalmente em relação à idade deles, em relação às crenças religiosas, né? Em relação aos passados, enfim. Eles são pessoas que normalmente a gente não diria que conseguiriam trilhar um caminho aí pra conseguirem ficar juntos, mas é o que eles fazem e eles conseguem, sabe? E é um amor muito verdadeiro, assim, sabe? Não é algo forçado. A Cláudia, ela escreve, nossa, muito bem, sabe? Não à toa que eu fiz várias marcações aqui, sabe? De várias passagens dos dois. É um livro que, assim, ele não tem muitos acontecimentos frenéticos, assim, sabe? Mas eu não diria que é um livro parado. Eu acho que eu não diria isso justamente porque a escrita da Cláudia é muito boa. Ele foi um livro que eu consegui entender. Eu consegui entender tudo que a autora estava querendo dizer, sabe? E não são todos os livros que a gente consegue fazer isso, né? Se a gente for parar pra pensar, tem livros que a gente lê e a gente entende, sei lá, 90%, 80%. Ainda assim gosta da história e tudo mais, ainda assim favorita. Mas esse livro foi eu consegui entender e consegui me envolver em cada parágrafo, sabe? Que a autora trouxe. Então gostei muito, muito mesmo. Eu acho que alguns dos pontos
que mais estão presentes, né, nessa história é a tolerância religiosa, que eu vejo pouco isso sendo abordado, né, porque no livro é um casal, né, esse casal de sujeitos que não tem quase nada em comum, né, e inclusive as crenças deles são diferentes, né, enquanto o Cipriano é um bandista, a Teresa, pelo que eu entendi, eu acho que ela é católica, porque fala uma relação com santos e anjos, mas enfim, eu não sou um expert em religião, então eu não sei ao certo se é bem isso, mas eu acho que sim. E o livro aborda muito essa questão da tolerância religiosa de uma forma muito sutil e muito respeitosa entre o casal, sabe? E outro ponto muito presente aqui no livro é a questão de crer no amor, né, em si. Ele é um livro que aborda, como eu disse, um aspecto romântico desse casal, mas aborda também outros temas muito pesados, né, muito complexos, como traumas passados, né, violência doméstica, enfim, esse sentido de superação, né, para de fato conseguir engatar em um outro relacionamento de uma forma saudável e se desprender desses traumas passados, também é algo trabalhado aqui no livro, enfim. E a autora, ela faz isso de uma forma muito sensível, sabe? Então a escrita dela é muito poética também. Acho que eu fiquei muito feliz com as minhas escolhas da editora Folheando, porque, claro, a gente fica muito com receio de, será que eu vou gostar da obra ou não? Enfim, não precisei me estender muito, porque foram 2 livros que eu gostei bastante de ter escolhido. E um ponto que eu queria, inclusive eu vou pegar outro livro aqui pra vocês conseguirem visualizar, é que as edições da editora Folheando, ao menos essas 2, né, eu ainda o próximo kit ainda não chegou, são edições muito confortáveis. Eu realmente queria parabenizar a editora, porque são edições muito confortáveis. O tamanho dos livros, sabe, o peso dos livros, o livro é muito leve, sabe, eu não sei, ele é confortável não é um livro duro, sabe. A diagramação também é maravilhosa, sabe, é muito confortável, as páginas, enfim. E eu senti esse conforto fazendo a leitura dos 2 livros, sabe? E isso, inclusive, faz com que a leitura seja mais fluida, né? Então, queria parabenizar mesmo o trabalho da editora com a confecção dos livros, porque ficaram bem bons mesmo. O próximo livro que eu li, na verdade, foi uma releitura, que foi Através do Espelho, do Jostein Gaarder, que, pra quem não sabe, é o meu autor favorito. Ele é o autor do Mundo de Sofia. Enfim, gente, eu acho que eu não gosto de ficar reforçando isso toda hora, porque os livros dele, literalmente, tem escrito em todos eles, sabe? Dessas antigas edições da Companhia das Letras, o mesmo autor de O Mundo de Sofia, sabe? Por mais que eu ame, O Mundo de Sofia é o meu livro favorito, sabe? Da vida. Eu acho que tira um pouco do protagonismo do livro, sabe? Quando tu coloca um título de outro livro embaixo dele. Mas, enfim. O que eu queria dizer é que eu acho que eu fico muito contente quando eu trago as minhas impressões aqui pro canal, né? Pro projeto de forma geral. De algum livro do Jostein Gaarder, porque, sinceramente, eu acho que eu já li 4, 5, não lembro ao certo. Nenhum dos livros que ele escreveu e que eu li até agora me decepcionaram, sabe? Então, eu acabo sempre criando uma expectativa com uma leitura, mesmo que eu não deva, sabe? Justamente por isso, sabe? Ele nunca me decepcionou com nada do que ele escreveu, sabe? E acho que se um dia ele me decepcionar, eu vou ficar desolado, mas eu acho que isso não vai acontecer. Enfim, eu queria dizer que eu tô muito animado porque existe uma grande possibilidade de eu construir um projeto literário, um projeto, na verdade, de leitura, lendo Jostein Gaarder, sabe? Não sei ainda, não sou muito criativo com nomes, mas acho que vai ser interessante esse projeto, trazer esse projeto aqui pro canal, para as redes sociais do meu projeto, enfim. Não sei, quem sabe, né? Vem aí. Mas eu queria dizer que esse livro, ele... dos livros que eu fiz a leitura recentemente, ele foi o único que eu dei 5 estrelas, tá? Porque esse livro, ele vai falar de morte, né?
a gente acompanha aqui a Cecília, né, que é uma criança. E outra coisa, né, escrever livros em que crianças são protagonistas me pega muito também. Mas aqui vai contar a história da Cecília, e ela é uma criança que está morrendo, né, isso não é um spoiler, porque, enfim, isso é literalmente um enredo do livro. Esse livro é uma preparação para a morte dela, e quando a gente fala da escrita do Jostein Gaarder, a gente sabe que viram muitas reflexões, né? Enfim, não à toa que ele é professor de filosofia e tudo mais. E ele consegue fazer com que tu reflita em tantos aspectos. Literalmente todos os livros que eu li dele, e são histórias muito diferentes, mas que ele tem uma... Ai, sei lá, ele tem uma coisa na escrita que faz com que tu reflita com, sei lá, com as situações mais simples do cotidiano, sabe? Da vida. E esse livro não foi diferente, né? Ai, ele é muito triste em alguns aspectos, mas muito bonito em outros, sabe? Então, não vou dar muitos detalhes, tem a resenha dele lá no meu Instagram. Deem uma olhada lá, mas vale muito a pena. E outra que a maioria dos livros do Jostein Gaarder são bem curtinhos. E, nossa, não tem como parar de ler, sério. É um autor fantástico. E aí, o quarto e último livro que eu li, não sei se eu comentei, né, mas eu li 4 livros e depois o resto é leituras em andamento. Foi um livro que eu via muita gente falando, e ele não é um livro ruim, longe disso, mas também eu acho que, obviamente, isso é culpa minha, tá, gente? Eu criei muitas expectativas em cima dele, justamente porque eu ouvia muitas pessoas falando, porque ele é um livro extremamente necessário, tu vai chorar muito lendo esse livro. É um livro que todo mundo deveria ler, um livro que deveria ter nas escolas, e eu concordo com vários desses comentários. É um livro muito bom, é um livro muito bom, mas assim, não supriu as minhas expectativas, tá? Isso não significa que eu não tenha gostado dele. Eu me sinto até meio mal de, de falar que não supriu minhas expectativas, mas enfim. Eu tô falando de Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Acho que é Keyes, enfim. Espero estar pronunciando ele da forma correta. Ele é um livro que tem uma ideia muito genial. Sim, ele é um livro... Ele, na verdade, inicialmente foi escrito em formato de conto lá em 1959. E depois ele foi lançado como livro em 1966. E ele é um livro que ele fala, eu acho que dá pra dizer que ele fala sobre pessoas neurodivergentes. Vai falar sobre neurodivergência, sabe? De uma forma, claro, não que a gente esteja acostumado a abordar hoje em dia, mas abordar esse tema naquela época era algo bem inusitado, eu acho. Pouco falado, obviamente. Então, o livro, na minha humilde opinião, ele ganha muitos pontos pelo contexto em que ele foi escrito, né? Pela... não sei se coragem do autor, assim, mas o engajamento do autor em abordar esse tema e a ideia do livro, assim, da história do livro também é muito interessante. Num contexto em que as pessoas não falavam muito sobre isso, né? Em que a gente, de fato, não tinha o que a gente tem hoje, né? De bagagem teórica, né? De representatividade e tudo mais, enfim. Então eu reconheço a importância do livro porque eu levei muito em consideração o contexto em que ele foi escrito. Mas assim, não foi um livro que me... eu não sei explicar, gente. Eu acho que eu não consegui comprar as ideias do autor em vários aspectos, assim, sabe? Mais uma vez reforço que a gente precisa sempre levar em consideração o contexto do livro. E por isso eu acho que ele é um livro muito bom, sabe? Mas não me prendeu da forma que eu achei, porque, como eu disse, eu fui com muita expectativa, né, pra ler esse livro. Porque eu juro, gente, todas as pessoas que eu vi, vídeos no YouTube e até no TikTok, né, não sei se eu posso falar o nome de outras redes sociais aqui, mas enfim, nas redes vizinhas. Nenhuma das pessoas trouxe alguma crítica mínima que fosse, né, em relação à obra.
E eu vou trazer algumas no final, assim, vou mais ou menos primeiro explicar o que né, se passa a história, né? Mas enfim, o livro ele vai contar a história do Charlie. Ele é um homem ali na casa dos 30 anos, mais ou menos. E ele tem uma deficiência intelectual bastante grave, né? E aí, diante dessas limitações, uma equipe de... Eu acho que são professores e cientistas, de forma geral, né? Tá testando uma cirurgia que eles chamam, né, de revolucionária, que tem por objetivo aumentar o QI das pessoas, né? E aí essa cirurgia inicialmente foi testada em animais, como é o caso do ratinho Algernon, né, que é o nome do livro, inclusive. E eles passam a realizar a cirurgia, então, os experimentos, né, dessa cirurgia em humanos. E o Charlie, ele, né, enfim, é meio que escolhido ali para ser acompanhado durante esse processo enquanto uma cobaia, né, vamos dizer assim. O livro, então, ele vai ser escrito pelos relatos do Charlie, então é quase que um diário, né, enfim, mas não é bem um diário, porque são... eu não vou lembrar o termo correto... São relatórios de progressos. E aí, claro, desde momentos anteriores à cirurgia até o momento em que ele passa a fazer a cirurgia, né? No primeiro momento, as escritas, né, os relatórios de Charlie, ele escreve esses relatos de uma forma bastante incorreta, né? Quando a gente fala, gramaticalmente falando, na verdade, né? Mas a gente vai acompanhando as evoluções do personagem, inclusive durante o progresso desses relatórios, né? E aí o QI do Charlie, ele vai aumentando. E ele aumenta num nível tão grande que ele acaba, inclusive, ultrapassando o nível de QI dos próprios cientistas, né? Da própria equipe que estava acompanhando ele. Obviamente que a gente vai percebendo que o Charlie, ele aumenta o QI, mas ele não teve, assim, ele não teve um preparo psicológico, assim, sabe, emocional durante esse processo. A equipe simplesmente fez a cirurgia e o QI dele foi aumentando, sabe? Mas ele não teve esse preparo psicológico. E aí o aumento desse QI, ele também traz... ele, na verdade, ele faz com que o Charlie, ele repense, né, e fique refletindo ali as formas com que ele era tratado antes da cirurgia, de uma forma bem violenta, né, pelas pessoas que conheciam ele, né. Obviamente, as pessoas usavam palavras muito pesadas com ele, a forma de tratamento geral do personagem era muito difícil, assim, sabe, muito complicada. E eu acho que é um momento em que ele vai perdendo aquela ingenuidade que ele tinha antes da cirurgia, e isso vai se transformando em, sei lá, né, várias reflexões que ele acaba fazendo, de análises, na verdade, muito minuciosas, assim, sobre tudo o que acontecia com ele antes dessa cirurgia, né. O personagem, ele também consegue acessar alguns flashes, assim, algumas lembranças da infância que não eram tão presentes, assim, na memória dele. E ele também começa a problematizar muitas coisas que aconteciam com ele na infância. Inclusive, é um livro que aborda muito a questão do luto pelo filho idealizado, né? Que eu sei que na psicologia isso é abordado bastante. Também é um livro que fala sobre o processo de acolhimento institucional de pessoas, né, no caso dele, neurodivergentes. Enfim, eu acho que de forma geral é um livro muito interessante. Como eu disse, é importante reconhecer o contexto em que ele foi escrito, mas eu senti algumas fragilidades, né? Por exemplo, eu acho que a própria construção do personagem, ela foi um pouco forçada, sabe? Eu não sei se de repente não foi sei lá, no processo de tradução do livro, eu não sei. Mas parece que o autor, ele tinha uma necessidade desesperadora, sabe? Em mostrar que o personagem não sabia escrever gramaticalmente, né, da forma gramaticalmente correta. O que chegava
chato às vezes, sabe? Porque, tipo assim, era muito nítido que o personagem sabia a diferença, né, de sílabas, de palavras, enfim. Essa diferença ortográfica, né? Mas ainda assim, toda palavra que estava escrita tinha alguma letra errada, sabe? Uma que fosse, sabe? Então, eu achei muito forçado em alguns aspectos o autor fazer isso com o personagem, sabe? Muito forçado mesmo. E outro ponto que me deixou bem desanimado foi o fato do autor não ter trabalhado muito bem a relação do personagem com os familiares ali, sabe? E principalmente no final do livro, que eu tava esperando um desfecho, tipo, ele realmente vai entender o que aconteceu, mas não... entende, mas de uma forma tão vaga, sabe? Tão rápida, que... não sei. Mas enfim, lá na resenha que eu fiz pro Instagram, eu até falo, não é um livro que eu pretendo reler, inclusive é um livro que eu peguei emprestado, porque essa edição é muito bonita e normalmente tem um valor carinho, né? Mas é um livro que eu vou seguir indicando, assim, sabe? Acho que, como eu disse, a ideia do livro, sabe, de forma geral, foi muito, muito boa mesmo. Uma pena que eu não consegui comprar em alguns momentos, né, a ideia do autor, assim, né, do que ele estava tentando trazer ali. Mas enfim, isso é só a minha opinião, gente. 99% das pessoas não tem nada de... E na verdade, não que isso seja algo ruim de ser falado, né, gente? Enfim, são experiências literárias. Então eu vou seguir indicando, tá? Isso é o que importa. Eu vou seguir indicando, por mais que eu tenha sentido algumas fragilidades, que não foram muitas também, né? Enfim, mas tá aqui. E aí agora, eu vou mostrar pra vocês os 2 livros que eu tô lendo. E também um livro que eu tô... que daí é mais voltado pro campo de estudos, né? Enfim, serviço social. Um dos livros que eu tô lendo, que também eu peguei emprestado, é Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Não sei como pronunciar isso. E é um livro que eu tô bem no início. Tô na página 50. E eu tô gostando. Tô gostando da história. Esse é um livro que tem... ele é muito... tem gente que gosta, né? Tem gente que não gosta nem um pouco. Eu, até o momento, não tem como dizer que eu não gostei da história ainda, sabe? Tá legal, tá fluindo a leitura. Mas vamos ver o que me espera aí nas próximas páginas. E também estou lendo Harry Potter e o Cálice de Fogo. Na verdade, eu acho que eu tô muito mais engajado nessa leitura do que nos 7 Maridos de Evelyn Hugo. Porque eu queria muito terminar logo pra começar o Ordem da Fênix, que eu acho que tende a ser um livro favoritado aí. Tô gostando bastante da história, eu acho que gostando ainda mais porque dentre os filmes do Harry Potter, né, o Cálice de Fogo foi o que eu menos assisti, porque era o que eu menos gostava, então tinha coisas que eu nem lembrava da história, sabe? Então tá sendo mais interessante de ler. Tô fazendo algumas anotações porque a autora, essa autora extremamente problemática, né? Inclusive eu fiz um post lá no Instagram reforçando essa problemática, mas enfim. Ela retoma muitas coisas aqui nesse livro, né? Muitas coisas dos 3 últimos livros, que inclusive já faz um tempo que eu li, e eu até agradeço que ela tenha retomado, porque fez aquecer um pouco a memória da leitura. Mas é isto. E é um livro, não é um livro pequeno não, gente, eu acho que ele parece pequeno porque a versão que eu tenho é econômica, mas é um livro de 535 páginas. E aí, pra finalizar, um livro de estudos que eu tava tendo, né, eu submeti um artigo nessas últimas semanas para um congresso científico, e aí eu retomei algumas marcações desse livro, usei bastante, que foi o Formação e Trabalho em Serviço Social, que é uma coletânea em conjunto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com o Conselho Regional de Serviço Social, que fala sobre formação e trabalho em serviço social, né, de forma geral, um pouco do tema que eu abordei no meu TCC, e o artigo, inclusive, é um resumo do que eu tenho no meu TCC. E aí retomei alguns pontos que o livrinho traz, que é um livrinho bem bom, que eu, inclusive, na época que eu tava fazendo TCC, eu não tive acesso a ele. Se eu tivesse tido acesso a ele, minha vida teria sido bem mais fácil. Mas
Mas pra parte de estudos, na real, nesse contexto caótico, né, eu acabei nem pegando mais as leituras de concurso, né, até porque os próprios concursos que eu vinha acompanhando, eles também foram parados, né, em virtude de tudo isso que vinha acontecendo aqui no estado. Mas a ideia é também retomar um pouco disso, né, enfim. Como eu disse, não foram muitas leituras, mas eu tava com muita saudade de gravar, né. Sei que o canal tava um pouco parado, mas enfim, foram por motivos muito óbvios pra mim. E eu não tava com a disposição que eu precisava ter, né, pra seguir fazendo leituras, divulgando, gravando vídeos, mas enfim. Espero que as coisas melhorem. Vou tentar retomar com mais atividades assim no canal, né? Enfim, tô fazendo uma listinha aí de possíveis vídeos que eu possa estar lançando nas próximas semanas. Não sei como vai ficar a questão das parcerias, né? Por conta dos Correios, mas eu espero que as coisas se normalizem o mais rápido possível. Acho que eu não pedi, né? Mas enfim, curtam, compartilhem, me deixem aí nos comentários se vocês já leram alguns dos livros que eu mostrei, quais estão sendo as leituras de vocês. Tô com saudade de ler os comentários do pessoal. E é isso, enfim, gente. Espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê num próximo, que eu espero que não demore tanto tempo assim pra sair. Tchau, tchau.